Jesus. Rádio Manaim anunciando Evangelho Eterno, 6h25, 6h25, horário de Brasília, desta segunda-feira, hoje, dia 28 de agosto, reta final do mês de agosto. Setembro já está às portas, e por que não o final do ano, né? Já estamos chegando, já vamos para o mês 9. Meu Deus, o tempo está passando rapidinho, né? Os dias estão sendo abreviados. Deixa eu mandar um grande abraço aos aniversariantes do dia, são vários, hein? Deixa eu falar rapidinho aqui pra gente agilizar o nosso tempo. Mandar um abraço à irmã Neuzi, tá fazendo 89 anos. Um abraço, irmã Neuzi. A irmã Neuzi, ela é mãe do pastor Josué Emerick. Pastor Josué Emerick tá lá em Florianópolis, pastor Edson. Conhece o pastor Josué, né? Já tive um encontro com ele. Uma alegria, né? Um homem de Deus. E a irmã Neuzi, meu Deus do céu, né? Uma pessoa doce, uma serva de Deus. Encontrei com ela no Manaim. E ela não me encontrava naquele monte de gente, né? E ela mandou um recado por várias pessoas. Eu recebi uns 500 recados. Ó, irmã Neuzi, quer falar com você, irmã Neuzi? Meu Deus do céu. Quando eu encontrei a irmã Neuzi no meio da multidão, que encontro maravilhoso. Um abraço, irmã Neuzi. Saudade da irmã, viu? Ó, parabéns pelo filho, hein? Parabéns pelo filho, pastor Josué Emerick. Um abraço, minha querida irmã, 89 anos, recebendo aqui o nosso abraço, o nosso carinho e, claro, do pastor Josué Emerick também, que tá lá em Florianópolis. Quem tá aniversariando é o Matheus Alves Moreira, completando 20 anos, é neto da irmã Rita Patrícia, lá de Pernambuco, recebendo aqui o abraço da sua avó, viu? A nossa querida irmã Rita e, claro, nossa aqui da Rádio Manaim. Também quem tá aniversariando é a jovem Samara Viana, mora em Jupi, Pernambuco, e também a Giovana Rebeca, de 2 aninhos, neta do pastor Ivanildo, também lá de Pernambuco. Um abraço a Juliette Rosendo, que também está completando idade nova, sendo abraçada pelo seu esposo, toda a sua família, lá de Afogados, em Recife, Pernambuco. E também a irmã Sara Souza, completando, a Souza com Z, tá? Souza com Z, completando 23 anos, ela que é filha do pastor Romário Souza, lá de Barcelona 4, aqui na Serra, na Grande Vitória. Esses são os aniversariantes do dia. E mandar um abraço aqui para o Samuel e a Denise, os nossos irmãos lá de Patinga, Minas Gerais. Ontem recebemos aqui, pastores e irmãos de casa, 50 irmãos que vieram de Patinga, Vale do Aço, estiveram aqui conosco na Escola Bíblica Dominical. Uma bênção, os irmãos, uma alegria receber os irmãos, muito bom. Faltou abraço, viu? Meu Deus do céu, faltou braço para dar abraço. Tão bom que foi estar aqui com os irmãos. E quero mandar um abraço ao Samuel e a Denise, que estavam capitaneando esse grupo, né? Deus abençoe a vocês aí, tá? Grande abraço. Chegaram bem, né? Graças a Deus. Tá todo mundo em casa, seguro. Saudade de vocês aí, tá bom? E claro, mandar um abraço para o diácono Delmir, isso, com D de diácono. Delmir, nosso irmão Delmir, diácono lá de Jucu, em Viana, aqui na Grande Vitória, servo do Senhor, grande abraço, obrigado. Fiquei sabendo que o irmão ora aqui por nós, muito obrigado pelo carinho, não merecemos, mas ficamos muito gratos por esse carinho dispensado a nós aqui, viu, querido irmão Delmir? Ó, quero abraçá-lo pessoalmente, tá bom, querido? Vai ser uma honra para mim, tá? Um grande abraço. Muito bem, nessa manhã estamos recebendo aqui, deixa eu quebrar o protocolo, essas 2 semanas agora, essa última semana que passou e essa agora, nós estamos aqui recebendo novos pastores que estão sendo enxertados no grupo de pastores aqui da madrugada, que já estavam conosco aqui há mais de 3 anos e meio. Estou recebendo aqui hoje o pastor Jadson Rosa, que já esteve várias vezes aqui, mas como visitante agora oficial, carteira assinada e tudo, né? Brincadeira, não é carteira assinada, voluntário, pastor voluntário. Todos os pastores aqui são voluntários e eu glorifico o nome do Senhor pela vida do pastor Jadson Rosa, que está conosco aqui a partir de agora oficialmente, compondo esse grupo de pastores voluntários aqui no grupo da madrugada. Paz, senhor pastor. Seja bem-vindo. Muito bom, né? Agora, oficialmente, graças a Deus, compromissado aqui com os irmãos, com os ouvintes. É uma alegria, maravilha. E também o pastor Auxilésio, isso mesmo, falei certo? Auxilésio Pedro, que está aqui conosco,
da região ali de Viana, na Grande Vitória, aqui na Grande, faz parte da Grande Vitória, também compondo a equipe de pastores. Seja muito bem-vindo, pastor. Primeira vez aqui conosco na madrugada, nesta bancada. Seja muito bem-vindo e eu oro e glorifico o Senhor que seja a primeira de muitas outras vezes que virão. Glória a Deus, Web. Estamos muito felizes, né, por estar aqui. E interessante, falou num tom de brincadeira, né, falando de voluntariados, mas nós somos muito bem pagos, né? O Senhor tem nos dado uma bênção, comentava aqui, ainda fora do ar, que bênção maravilhosa, né? Começamos a receber, somos alvos das orações dos nossos irmãos, e isso para nós é uma honra, é gratificante. Sabemos que o Senhor vai cuidar de nós. Aleluia, o preço está pago, recebemos adiantado, né? Já Glória pagou na a Deus. cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, meus queridos, estamos aqui iniciando pós-madrugada, esse momento onde conversamos com os pastores sobre o tema trazido. Vou pedir o nosso querido irmão Sena, ágil como sempre, colocar na tela pra gente o texto sagrado, Salmo 125, pronto, Salmo 125, versículo 1, que diz assim, é um dos cânticos ou cantos, ou louvor, né, de romagem, cântico dos degraus, cântico da subida, enfim. Salmo 125, verso 1, diz assim, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Jadson, o salmista, ele fala que ele começa esses salmos falando, esse salmo fala da fé inabalável no Senhor. E ele faz parte dos cânticos de romagem que começa aqui no Salmo 120 vai até o 134. São os cânticos que o povo de Israel cantava quando subiam a Jerusalém. Então eles iam entoando esses louvores. E eu estava olhando aqui, antes da gente, em off, antes da gente dar início aqui ao culto de madrugada, começa esse cântico de romagem, começa com 120 e começa com o salmista falando de um adorador fiel nessa terra distante, longe do Senhor. E conforme eles vão se aproximando de Jerusalém, o salmista, ele vai falando que nesse mundo, os outros salmos, Salmo 121 fala, leva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Ele vai falando do homem precisa desse socorro que vem do Senhor. Ele vai falando de nessa terra só tem angústia, aflições. E quando ele vai se aproximando da cidade de Jerusalém, termina no Salmo 134, termina com um chamado para louvor e adoração. É uma sequência, é uma subida de tom. E esses salmos, ele nos chama a atenção para que possamos ter essa fé inabalável, como o senhor colocou na mensagem, o Monte de Sião, onde Jerusalém está posta sobre o Monte de Sião, ou seja, não se abala, não se mexe, apesar do mundo sofrer mudanças, apesar do mundo descartar muita coisa, né? As coisas do mundo são passageiras, mas o Monte de Sião não. E ele faz essa comparação. Os que confiam no Senhor são como o Monte de Sião, que não se abala. Não tem nada que possa abalar essa fé, mas permanece para sempre. Paz, senhor pastor Jadson Rosa. Paz do senhor Kleber. E é interessante isso mesmo. Porque quando estava meditando essa palavra, né? A fé e a confiança que o salmista diz aqui, não é numa edificação humana. Ele pode ser como um palácio, bonito, um templo, alguma coisa assim. Uma árvore, você olha para a natureza, você pode pensar numa árvore, só que todas as coisas, elas são... Uma árvore você pode tirar de um lugar e colocar em outro. Uma edificação você faz, você derruba. Agora, o Monte Sião era uma referência. Era algo estabelecido. Poderia vir a chuva, o sol, todos os intempéries, mas ele estava ali estabelecido. Então, verdade. A fé daqueles que confiam no Senhor nos leva o servo, leva a vida, o coração a estar inabalável. Pode vir as intempéries, pode surgir as adversidades, pode vir as lutas, mas ele está inabalável, porque ele confia em um Deus que é inabalável, que é imutável, não muda, um Deus que é onipotente, um Deus que é reto, que é justo. E essa palavra confiar aqui no hebraico, ela é o mesmo sentido de sentir-se seguro. Sim.
Então, o Monte de Sião era um lugar definido. O Senhor Jesus, ele nos dá esta segurança. Quando nós confiamos nele, quando nós descansamos nele, quando nós entendemos a magnitude do seu poder, quando nós entendemos e o Espírito Santo trabalha em nós, nós somos levados, movidos a exercer essa confiança plena, imutável, não condicionada a nada, mas uma confiança inabalável nesse Deus maravilhoso que é a nossa rocha eterna, que é o nosso Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. E deixa eu chamar aqui o pastor Alcilésio, também conosco aqui nessa manhã. O salmista, pastor, ele afirma que assim como os montes estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo. Olha que segurança maravilhosa. O monte de... Aliás, Jerusalém, ela está situada, ela está rodeada por 3 montes, que é o Monte Sião, é o Monte Moriá e o Monte das Oliveiras. Só para a gente começar aqui. O Monte Moriá, só lembrando, é o monte onde foi construído o templo de Salomão. O Monte Moriá foi onde o Senhor Jesus foi crucificado. O Monte Moriá é onde está o conhecido Muro Ocidental, que é o Muro das Lamentações. E a palavra Moriá significa lugar de lágrimas. Só para lembrar, o Monte Moriá também foi onde Abraão levou Isaac para ser sacrificado. E Deus proveu o cordeiro. Muito bem, o Monte Sião foi onde aconteceu a última ceia. O Monte Sião foi onde desceu o Espírito Santo. Varões galileus, porque estáis olhando para cima? Esse mesmo Jesus que eu te vi subir, voltará outra vez. Foi onde Jacó teve o sonho da escada onde anjos subiam e desciam. E o Monte das Oliveiras, e a palavra oliveiras aqui é zait, quer dizer óleo, unção. Olha que coisa gloriosa. E aqui nós vemos a Trindade. O Monte Moriá fala do poder, da fortaleza. O Monte Sião fala da fortaleza, fala do Pai. O Monte Moriá fala do Filho, onde o Filho foi crucificado, onde pagou o preço, o projeto foi concluído. E o Monte das Oliveiras fala do azeite do óleo, que fala da unção do Espírito Santo. Ou seja, Jerusalém está cercada pela Trindade. E agora, eu estou falando de Jerusalém como cidade, mas nós também estamos lutando, batalhando, caminhando para chegarmos a Jerusalém eternal. E para chegarmos lá, nós temos que fazer uso da Trindade, ou seja, estarmos debaixo da unção do Espírito Santo, crermos no projeto traçado na eternidade pelo Pai, executado pelo Filho e agora sendo orientado a igreja fiel pelo Espírito Santo. Ou seja, é muito mais do que apenas um monte, né? A segurança não está no monte, mas está naquele que fez o monte, que está acima dele, como diz o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que está além dos montes, muito além. Senhor pastor Alcilésio, essa confiança nesse Deus todo-poderoso e que habita dentro de nós. Paz, Senhor. Paz, Senhor. Kleber, saudar aqui mais uma vez os pastores aqui da bancada. Kleber, interessante que você usou a expressão de que não só o Monte Sião como um monte, mas o Monte Sião é um projeto, né? Se nós formos olhar aqui, o pastor Jade falou de um Deus inabalável, né? O projeto de Deus, ele é firme. Uhum. Quando você fez aí uma retrospectiva, né, daquilo que foi o Monte Moriá, nós precisamos lembrar que lá quando Abraão ele vai sacrificar ali, ou vai mostrar a sua fidelidade e até a segurança no Senhor, né? Ele sabia que o Senhor ia dar uma bênção ali relacionado ao seu filho Isaac, e o Senhor prepara ali um cordeiro. Aquele monte, futuramente, né, quando Davi ele vai comprar a eira de Araúna, né, ele compra, entrega depois para a construção do templo. Salomão faz essa construção e ali estabelece então o templo. Então você vê que é um projeto firmado, que não se altera, inabalável. E se nós seguirmos um pouco ainda lá na frente, talvez a gente tenha a oportunidade de falar sobre isso ainda aqui nessa conversa maravilhosa. Quando nós olharmos lá para o Apocalipse, nós vamos entender que
tudo já estava dentro de um projeto eterno. Mas falando aqui, né, falou aqui você citou o verso 2, como os montes, a roda de Jerusalém, assim o Senhor guarda o seu povo. Quero fazer aqui menção que Davi, quando ele fala os que confiam no Senhor, Davi sempre ele falou de uma experiência pessoal. Toda a sua vida, as adversidades foram surgindo, mas a confiança dele está no Senhor. Se nós formos olhar para Davi, um rei poderoso, um exército grande, homens até dispostos a morrer por ele, mas ele nunca entrou numa batalha se o Senhor não fora com ele. Então a confiança de Davi estava no Senhor, por isso que ele fala desse salmo sobre essa confiança, né? Quando ele fala do Salmo 23, que ele fala, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Por que ele não temia? Porque ele sabia que a presença do Senhor estava com ele. Aleluia. A confiança de Davi estava no Senhor. E eu quero até aqui me dirigir aos amados que estão nos ouvindo nessa manhã. Não sei qual a batalha ou a adversidade tem se levantado. Confie no Senhor. Assim como ele rodeou a vida de Davi, assim como ele fez essa expressão aqui, né? Você vai poder fazer também. O Senhor, ele está ao seu redor, está te guardando, vai te dar vitória. Você vai ser firme, inabalável, se você colocar o seu coração, a sua confiança no Senhor. Amém. Pastor Aníbal Nery, o salmista também está falando aqui de segurança e estabilidade daqueles que confiam no Senhor. O mundo está em constante mudança. Coisas são descartáveis, são passageiras, valores são descartáveis no mundo. Porém, os que confiam no Senhor são inabaláveis. Essa fé, porque a palavra fé, aqui no hebraico, é emuná. Emuná, além de ser fé, é ousadia. E a igreja ela tem ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue do Cordeiro. Por isso que ela permanece inabalável. Aqueles que confiam no Senhor permanecem inabalável, porque ele não muda. O nosso Deus, ele não muda. Ele não sofre variação, pastor. Paz, Senhor. Pode, senhor Kleber. Já pensou se Deus amanhecesse hoje e falasse assim, tudo aquilo que eu falei para vocês até ontem, esquece, viu? Vou mudar meus planos. Já pensou? Mas ele não faz isso. Não. Não faz O isso. Senhor não faz isso. Mais uma vez a paz do Senhor a você, pastor Jaderson, pastor Silésio, sejam muito bem-vindos, incluídos aqui agora estas madrugadas das segundas-feiras, né? Pastor Edson, aos irmãos que nos ouvem, a paz do Senhor a todos. Kleber, os textos da palavra de Deus são maravilhosos, nos ensinam. Pastor Jaderson aqui lembrou muito bem dessa confiança no Senhor. Eu fiz algumas anotações, pastor Jaderson, aqui, e palavras que foram citadas enquanto o senhor falava, daqui: imutável, onipotente, Deus é justo, né? Não podemos confiar na religião, não podemos confiar nas pessoas, né? A crise de confiança, como você citou. Então, a confiança, ela é no Senhor. Mas aqui o texto, Kleber, nesta confiança, faz comparações, né? Compara o homem que confia no Senhor com o monte de Sião. Exatamente. Então, e hoje, e vocês lembraram bem, os montes que estão em volta de Jerusalém permanecem lá. Permanecem. Olha como vai mudando a história. Como o templo foi derrubado uma vez, duas vezes, né? Tá aí para a construção do terceiro templo. E nós estamos, Verdade. Os muros. olhando, os muros foram derrubados. Então, tudo vai mudando. Porém, lá em Jerusalém tem parte da cidade soterrada. Volta e meia estou descobrindo mais alguma coisa. Mas os montes permanecem. Permanece lá. Então, o que o Senhor lembrou ali, exatamente o que você disse, é interessante. A nossa segurança é essa. O Senhor, ele não muda. E a palavra Glória do Senhor a diz, Deus. então, o projeto é eterno, a bênção é a mesma. Mas eu queria aqui, Kleber, fazer uma referência
aquilo que nós temos aprendido de forma tão maravilhosa na escola bíblica dominical, porque quando eu olho aqui e ouço, né, o pastor Jaderson, os comentários aqui do pastor Silésio também, e o seu, a respeito dessa confiança no Senhor, eu lembro da firmeza que o texto que nós estamos meditando na escola bíblica está dizendo das pernas, como colunas de mármore, fundadas sobre bases de ouro puro. Essa é a nossa segurança. O Senhor nos firmou assim, o Senhor, né, o noivo aqui está falando do noivo, está falando do Senhor Jesus. Então as pernas, a firmeza destas colunas de mármore e desta firmeza, o Senhor Jesus, ele é o fundamento. Ele é o fundamento de todas as coisas. A pedra que os edificadores rejeitaram. Então é o Senhor Jesus. Então esta firmeza traz para nós esta bênção. E aqui é interessante que a palavra faz uma comparação dos montes que estão em volta com a presença do Senhor nos protegendo. Mas também diz, se você confia, você é como o monte de Sião. O Senhor então faz aqui uma comparação. E quando nós olhamos novamente lá nos estudos da escola bíblica, nós vamos ver isso. Quando o Senhor diz aqui que o seu parecer é como o Líbano, a referência à igreja gentílica que o Senhor se compara. Então, quando nós olhamos a igreja, nós vemos a beleza do corpo de Cristo presente, do sangue do Senhor Jesus circulando, a igreja viva, a igreja onde o Senhor está ali operando, onde há o louvor, onde há adoração, onde há a palavra revelada. Então todo este recurso, e o Senhor compara o corpo de Cristo, a presença do Senhor, com a igreja, que é gentílica, né? Onde o Senhor nos abençoou. Então, meus irmãos que nos ouvem, eu vou repetir aqui as palavras do pastor Alcilésio. Diz assim: confie no Senhor. Olha, confie no Senhor. Confie no Senhor, porque tudo Deus pode. Eu me lembro agora, nesse final de semana, no culto de sábado, um pai sofrendo, ele não mora com aquele filho que já é um homem, já adulto, e ele o levou ao culto, e lá ele disse uma coisa, falou: meu filho, nós vamos orar aqui, né? O pastor vai orar por você, nós vamos te assistir, o filho numa situação muito difícil. E ele disse assim: você está diante de um Deus que pode tudo. Você está diante de um Deus que nada é impossível a ele. É interessante, não é? Então, por que ele estava dizendo aquilo? Mais de 20 anos na presença do Senhor, conhecendo a cada dia esta operação de Deus na vida dele. Então nós testemunhamos. Quando aqui os irmãos estão subindo os degraus, que você lembrou, Kleber, né? O cântico dos degraus, subindo, cantando, dizendo os que confiam no Senhor, eles estavam cantando porque eles sabiam que esta confiança tinha um resultado. Então, esta bênção que o Senhor tem nos dado é o que nós cremos. Então, os que confiam no Senhor serão como rocha, como o monte de Sião. Nós podemos dizer, os que confiam no Senhor têm a casa na rocha. Isso. O que confia no Senhor tem a vida dele segura. Então, é esta bênção que Deus preparou para nós, a você, meu irmão, minha irmã, e aquele que nos ouve, né, que está aprendendo ou querendo aprender do Senhor. Isso me fez lembrar, antes de eu passar a palavra para o pastor Edson Souza, quando o Senhor Jesus, o Senhor Jesus, hein, ele saía do templo e os discípulos estavam estupefatos. Meu Deus, esse templo, coisa linda, coisa maravilhosa. E o Senhor falou assim: olha, não ficará pedra sobre pedra. E em 70 depois de Cristo, essa profecia se cumpriu. Quando o Constantino, o general Tito, melhor dizendo, invadiu ali Jerusalém e os soldados derrubaram todo o templo, né? E tocaram fogo no templo e todo aquele ouro que tinha grudou-se nos tijolos, e para tirar o ouro eles tiravam o tijolo e raspavam, e aí derrubaram todo o templo e não ficou pedra sobre pedra. Mas não é? Sim, mas ficou uma promessa ali maravilhosa que o senhor disse, né? Em 3 dias
edificarei. Pronto, e ele ressuscitou. Então, Olha que coisa gloriosa. aí você vê o quanto você não precisa confiar naquele templo, né? Exatamente. O templo que o Senhor edificou, em 3 dias edificarei. Então, vós sois o templo do Espírito Santo, da bênção. Onde ele habita no eterna nosso seu coração. Olha que coisa gloriosa. Maravilha. Meu Deus. Maravilha. Pastor Edson Souza. Pastor, esse salmo também me fez lembrar, eu até abri minha Bíblia aqui, em 2 Tessalonicenses 2:1, que diz assim: Paulo fala com os irmãos de Tessalônica, diz assim: irmãos, rogo pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pelo nosso ajuntamento com ele. Porque está falando do arrebatamento. Ele diz: mas que vocês não sejam movidos facilmente, influenciados facilmente do vosso entendimento, ou seja, da vossa mente, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, carta. Então ele está falando aqui de sermos influenciados, e hoje nós vivemos no mundo da internet, onde as pessoas estão sendo influenciadas. As pessoas, elas leem alguma coisa na internet e acham que aquilo ali é a verdade verdadeira, quando não é. E nós estamos cheios de profetas do apocalipse na internet, de pessoas que, se você falar onde fica o Gênesis da Bíblia, eles não sabem. E a palavra diz que nós não podemos ser influenciados por qualquer ideia, por qualquer vento de doutrina. Não podemos ser instável nessa hora, onde a igreja, ela cada dia mais se aproxima mais o dia de estarmos em Sião, de estarmos com o Senhor. Por isso que não podemos ser abalados ou influenciados por qualquer coisa, por carta, por epístola, por doutrina, por alguém que fale. Porque a fé vem pelo ouvir, mas o engano também vem pelo ouvir. Paz, senhor pastor Edson Souza. A paz do senhor Kleber, os companheiros estão aqui na bancada, e nossos irmãos que sempre nos acompanham. A comunicação do mundo moderno, ela traz uma velocidade muito grande, e com essa velocidade ela traz erros e traz acertos também. Sim. Mas torna as coisas muito assim, frágeis, não é verdade? Eu me lembro aqui do Salmo, se eu não me engano, é o Salmo 24, que fala que o mundo está fundado sobre as águas, para mostrar exatamente assim dessa volatilidade que a gente tem. Mas voltando para o que nós estamos dizendo aqui e contextualizando, o confiar em Deus é exatamente não ter uma mente suscetível a todas essas coisas, né, chamadas fake news, e também ideologias de gente. Porque uma coisa a Bíblia nos deixa muito claro com relação à confiança. Isaías 26, o 3 e o 4. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Perfeito. Ou seja, firme num Deus imutável, num Deus que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não é isso? E o senhor falou em mente aí, só me permita, por favor, 30 segundos. Não perca o raciocínio. A palavra mente no original hebraico, ela tem 2 consoantes, chamada lamed e beit. Lamed quer dizer guia, estudo, e tem a forma, o desenho dela, a forma pictográfica dela é um cajado. E beit quer dizer a nossa casa. Quando a nossa mente, a nossa casa, ela é governada pelo Espírito, a nossa mente está conservada em paz. Exatamente. Então você tem um Deus que não muda, e aí, se a mente nossa está no Senhor, então também ele nos conserva. Aí o pastor Aníbal falou aqui, o templo reerguido, e você pega Coríntios 3,16. Nós somos o templo do Senhor quando nós confiamos nele. Então, essa mesma imutabilidade que ele tem, quando nós permitimos que o Espírito dele governe a nossa vida, nós também nos mantemos firmes. Por causa de nós? Não. Por causa daquele que está em nós. Na escola bíblica de ontem, teve um adolescente que ele deu uma resposta em relação ao que havia sido dado, né? O vinde a mim, os que estáis cansados, foi o tema para eles. E aí, no momento final da escola bíblica, onde a gente pede que cada classe faça um resumo, e os meninos que quiserem, eles façam um comentário, ele diz o seguinte, acerca da viúva de Naim com o menino morto. Assim, por que aquele menino levantou? Foi o que Jesus falou? E ele falou assim, não foi o que Jesus falou. Porque eu poderia dizer, ele falou, o adolescente, 14 anos, assim, eu poderia dizer, menino levanta. Então, não é o que ele falou, mas é quem falou. Isso.
Então, a diferença é quem falou. A diferença é em quem a gente confia, tá? Então, Edson, se você me permite, você lembrou aí do adolescente? 30 segundos. Ontem, nessa pergunta aí que era das crianças, né? Crianças, adolescentes, uma menininha de 4 aninhos, quando respondeu, ela deu a resposta, né? A professora perguntou e ela respondeu. E a resposta era vinde a mim, né? Vós que estáis cansados. E ela depois ela disse assim, aí eu fiz um comentário, né, ali no final, e ela falou assim, e eu fui. Vinde a mim e eu fui. Eu fui. Eu vim então, né? Então eu tô aqui, né? Interessante, né? Eu fui. Então é interessante, né, meus irmãos? Não é em o que você confia, mas é em quem você confia, tá? Então você confia no Senhor, e aí o Isaías 26:3 fala, conservarás em paz aquele cuja mente. E aí explica, por quê? Porque eles confiam em ti. E aí vem o verso 4 dizendo o seguinte, confiai no Senhor porque ele é uma rocha eterna, perpétua. Isso. Então, meus irmãos, em quem confiar? No que você ouve na internet com a vasta rede de comunicação, que todo dia muda, numa pessoa que ora está bem contigo, ora vem e fala o seguinte, não confie naquilo que eu falei, muda tudo. Eu estava errado, não é isso? Você vê isso todo dia. Então, o que era certo ontem parece não ser certo hoje, mas tem uma pessoa que não muda, que é o Senhor Jesus. E aí eu vou lá para Mateus capítulo 7, né? Onde Jesus fala o seguinte, aqui fala, o pastor Jadson pregou que os que confiam no Senhor serão como? Assemelhados ao monte de Sião. E aí você vê Jesus falando assim, olha, o que ouve e pratica as minhas palavras, assemelhá-lo-ei ao que edificou a sua casa sobre a rocha. Então confiar no Senhor é ouvir e praticar a palavra do Senhor. Isso é confiar em Deus. E aí, meus irmãos, quem ouve e quem pratica é porque confia no Senhor. E que confia no Senhor, como a igreja que confia no Senhor, diz o Senhor Jesus, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Por isso a imutabilidade, por isso serão conservados em paz. Por isso, 1000 cairão à sua direita, 10.000 cairão do outro lado, mas tu não serás atingido, porque confia no Senhor. E o Senhor é quem te guarda. Louvado seja o nome do Senhor. Deus. O pastor Peterson Favorete, aqui eu mando um grande abraço. Ele disse assim, Kleber, esse é o segredo que a noiva amada alcançou, a igreja fiel, né? Habitando na presença do Senhor com confiança e ousadia. Desde já tomamos posse da vitória. Outra coisa, ele diz, paz haverá em Israel. Aqui Israel no original é Jacó, aquele que lutou com Deus e não contra Deus, isso. A igreja amada luta cada dia com a certeza de que o Senhor está ao seu lado. Ela confia e assim a vitória é garantida. Graças a Deus. Isso, né? É o que o pastor Edson falou, é quem falou, né? Não foi eu, não foi... É o Senhor que falou, né? Ele que falou, ó, vou para casa do meu pai, mas voltarei, viu? Eu voltarei. Vou lá preparar moradas para vocês, mas eu voltarei. E falou mais, hein? Estou convosco todos os dias. Todos os dias. Até 2024. Vai mais um pouco, né? Até o fim. Isso que é maravilhoso. Pastor Jaderson, a palavra diz assim, os que confiam, no original, o senhor falou, né? Está seguro, depositar confiança, está despreocupado, não se abala, não treme no original, não é agitado, não escorrega, mas permanece, ou seja, ele habita. E o Salmo 91 diz, aquele que habita, ou seja, aquele que tem o hábito de habitar, de morar, não de passar de vez em quando, de ir visitar, mas aquele que habita, tem um hábito, que mora, que rende, que está ali firmado no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, ele está estável, está estabelecido quando nós estamos debaixo da mão do Senhor, das asas do Senhor que nos guarda e nos protege. Maravilha. Quando nós descansamos, assim, eu acho que é maravilhoso, é quando você tem
uma confiança em alguém, o Senhor é imutável, como dissemos aqui. Então, nesse Deus imutável que você sabe que não vai mudar, você descansa, você habita, né? Você está habitado, ele está descansado, você não tem ansiedade, você não sofre, né, com antecipação. Pode se levantar o que for, que você tem aquela plena confiança no Senhor. Nós vemos hoje, observo algumas irmãs que nós temos nas igrejas, né? Irmãos, principalmente os irmãos mais experientes, às vezes fala assim, pastor, eu estou passando por uma prova, ora por mim, mas eu tenho certeza que Deus vai operar. Glória a Deus. Ela está descansada, né? E as experiências que nós vivemos, nós temos na palavra. Davi, quando se colocou diante de Golias, ele foi descansado. Não, quem se circuncisa, eu vou diante dele em nome do Senhor. Foi descansado, ele confiava plenamente. Daniel, quando foi lançado na cova, ele não desesperou, ele falou, não, o Senhor é o dono da minha vida, eu estou descansado, eu estou confiado nele. Os outros 3 servos, Ananias, Misael, Azarias, lançados na fornalha, o Senhor, ele pode nos guardar, ele pode nos levar, eu estou confiado. José, quando estava diante dos problemas, das lutas que ele enfrentou, das perseguições, ele estava confiado no Senhor. A igreja primitiva entrava nas arenas, as perseguições, confiado no Senhor. Então, aqui aos pastores Auxilésio, né? Aníbal, Edson, você, Kleber, nós aqui, e você que nos ouve, diante das provas e das lutas, nós temos experiência da palavra, nós vivemos com os irmãos que têm experiências, mas você pode confiar, descansar no Senhor. Porque aquele que habita, como você disse, Kleber, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é do Altíssimo. Não é o meu esconderijo, não é o esconderijo do Kleber, do pastor. Não é de alguém imutável que hoje ou amanhã a gente claudica, não. É de um Deus onipotente, imutável, poderoso, que está acima de todas as coisas. Deus. Me permite 30 segundos claro. agora. 60, né? Porque eu vou pegar 30 do Cláudio e 30 do Aníbal agora, 60. Para o meu relógio. Só uma experiência da confiança no Senhor. Nós oramos alguns dias atrás com uma senhora que tinha que fazer uma cirurgia na cabeça para extrair um tumor de aproximadamente 3 centímetros da cabeça. E aí a gente precisava que essa cirurgia fosse aprovada, porque aquilo está crescendo e estava causando alguns problemas, a irmã, convulsões e tudo mais. E ela tomava remédio, e o remédio que ela tomava para conter o crescimento causava alergia. Então, se toma remédio, ela ficava muito mal. Se não toma, o tumor continuava crescendo, e a cirurgia, a gente fica pasmado, mas foi agendada para 350 dias à frente. Um ano. E aí nós fomos orar com a irmã no grupo de intercessão. No grupo de intercessão, o Senhor disse para a irmã: eu vou mudar a decisão dos médicos e a definição das pessoas. Glória a Deus. E a irmã confiou no Senhor. Ela ficou internada por causa da alergia, ficou internada, e o médico lá reiterou: 350 dias. Não tem como fazer antes. Rede pública, não tem como fazer antes. E ela confiando no Senhor que podia mudar a decisão dos médicos. A igreja orando 3 horas da manhã, o grupo de intercessão 3 horas da manhã, as professoras fazendo escala de oração. Passou-se 3 dias, veio 2 médicos e disseram para ela: nós vamos te operar no dia 18 do 8. Uma semana, 15 dias para frente, aliás. Nós vamos te operar dia 18 do 8, 15 dias para frente. E ela se lembrou da palavra de Deus, que falou que mudaria a decisão dos médicos. Ela confiou no Senhor. E hoje, dia 28 do 8, a irmã está operada há 10 dias. Está em casa já está em casa. Inclusive, a cirurgia foi de sucesso total. E ela disse, depois da cirurgia, 2 dias depois da cirurgia, você cortar um pedacinho da caixa craniana para tirar um tumor, e ela já está em casa. Ela falou assim: eu não sinto dor nenhuma. Maravilha. Deus mudou tudo. Ela confiou no Senhor. Né? O Senhor cuidou. Glória a Deus. Muito bem. Glória a Deus. Queridos, são 7 horas e 5 minutos. Eu vou fazer um breve intervalo. Vou colocar um louvor aqui pra gente dar uma respirada. Daqui a pouco a gente volta, concluindo aqui a segunda parte do pós-madrugada. Bom, só lembrando aqui para os irmãos que o verbo confiar no hebraico,
vem a palavra razar. E essa palavra é mais do que confiar, é buscar refúgio, é bem-estar, é estar despreocupado. Para você que tem casa, é mais ou menos assim. Você que já foi criança, né? Aí na escola, né? Geralmente criança na escola sempre dá aquelas brigas de colégio. E aí você é sozinho, né? E aí você vê seu pai chegar. É mais ou menos isso. Aí você dá aquele alívio. Ai, graças a Deus. É mais ou menos isso. Esse conteúdo da palavra é o bem-estar, é refrigério, é razar, ok? É buscar refúgio, proteção. É isso que o Senhor quer que você faça nessa manhã. Que você pare de, como Paulo falou, né? Recalcitrar contra os aguilhões, dar murro em pontas de lança, só se machuca. É hora de estarmos debaixo da palavra do Senhor, da mão do Senhor, das asas do Senhor, que quer te proteger, te guardar, porque o Monte Sião é como se fosse uma cordilheira, protege Jerusalém, protege ali Jerusalém, e o Senhor quer proteger a sua vida também, a sua família, e não há lugar melhor no mundo do que estar na presença do Senhor, amém, debaixo da mão do Senhor. Amém, queridos? 7h07, vamos louvar o Senhor, daqui a pouco a gente volta. Manaim anunciando Evangelho Eterno, 7h23, 7h23. Queridos, deixa eu fazer mandar um abraço aqui para o meu querido pastor Erli, lá em Florianópolis, mandou aqui uma foto para mim via WhatsApp e disse assim: Kleber, manda um abraço aqui para os irmãos da área da Serra Catarinense. Tivemos um mini seminário o último final de semana com mais de 200 pessoas, e um abraço especial ao pastor Petri e à irmã Renata. Ele mandou a foto, coisa linda, glória a Deus. Os irmãos aqui participando. E ele disse assim: olha, Sião é a igreja que está confiada na promessa da salvação e vive as suas experiências porque Jesus se revela a ela. O servo fiel vive na revelação e se renova a cada dia na operação do Espírito Santo. E ele cita aqui Jeremias 17, versos 7 e 8. Amém. É isso mesmo. Um abraço, pastor Erli. Saudade do companheiro, hein? Um abraço. Grande abraço. Pastor Erli, meu Deus, né? Dispensa comentários. Amém. Um abraço, companheiro aí. Pastor Erli. Mandar um abraço ao meu querido pastor Fábio Jamil e a sua a mãe, né? Do pastor Fábio, irmã Sada Jamil. Aliás, eles estarão aqui na quarta-feira nos chamados para servir, contando a experiência do chamado do pastor Fábio Jamil, que foi algo assim maravilhoso. E ele, não vou nem contar, não vou nem dar spoiler aqui. Vai estar de novo? Não, mas agora é para ficar no YouTube, né? Ele vai contar com outros detalhes. Agora mais detalhes. Na visão da mãe. Sim. Que ela ele é mãe? Sua mãe? Ambos, os dois? Ambos. Maravilha. Vai contar agora a experiência na visão dela. Aquele acidente que ele sofreu, não mexia do pescoço para baixo, ela estava ali em oração. Maravilha. Então vai contar aqui. Já aguçou a curiosidade do povo. Eu vou mandar um abraço aqui também para. Deixa eu fazer uma retificação. O pastor José Emeri, que me passou a mensagem aqui, ele disse assim: Kleber, manda um abraço à minha mãe, a irmã Neuzi, está completando 89 anos. Agora ele mandou assim: Kleber, vamos fazer uma retificação. Eu acho que ela deve ter ligado para ele. Errou a data. Não é 89, é 79. Não, só errou 10 anos. Mas não tem problema. Não tem problema. Abraço, irmã Neuzi, completando 79 anos. Agora sim, 79 anos. Ele vai ficar sem janta, hein? Ele botou assim: Cleber, você sabe como são as mulheres com a idade, é verdade. E errar 10 anos não é brincadeira, não. Um abraço, meu querido pastor José Meio, que tá perdoado, né? Bom, foi a digitação, pronto, tá tudo certo. Um abraço, irmã Neuzi, completando 79 anos. E eu quero estar aqui quando a senhora completar 89 anos, eu quero dar outro abraço à senhora, tá bom? Até lá são mais 10 anos de abraço. Tá bom, irmã Neuzi? Deus abençoe a senhora, tá? E também, mandar um abraço ao pastor Renato, lá de Florianópolis. É isso, pastor? Pastor Petri e pastor Renato. É isso? É porque ele digitou errado aqui, colocou Renata. É pastor Renato. É o corretor, né, pastor Erli? Tá feita aqui a retificação. O que eu tenho com isso? O corretor? É o corretor. Mas o corretor não é o pastor Edson corretor, é o corretor aqui do celular, com uma letra a mais aqui, ao invés do A, ou do O, foi o A aqui, né?
Um abraço do nosso diácono Anderson, tá indo para São Mateus. Cuidado com a estrada, tá chovendo, hein? Deus abençoe e proteja, tá? São 7h26, vou pedir aqui o pastor Aníbal Neri que esteja orando. Depois nós retornaremos nos despedindo aqui dos pastores e enviando abraço aqui às suas respectivas igrejas. Pastor Aníbal Neri, vamos orar? Se você puder, por favor, feche seus olhos. É momento de oração. Momento de oração. Nosso Deus, nosso Pai, nós clamamos a Ti, Amém, Senhor. suplicando que o sangue precioso do Senhor Jesus esteja sobre o Teu povo. Senhor, que nesta manhã o Senhor esteja livrando aqueles que vão saindo das suas casas para os locais de trabalho, para as escolas. Amém, Senhor. Senhor, aqueles que permanecem, Senhor, para as atividades, aqueles que estão enfermos, que sejam socorridos, Aleluia. que sejam abençoados, que sejam confortados por Ti. Aqueles que nesta hora, Senhor, precisam de consolo, que haja o consolo do Senhor, a vida dos Teus servos. Suplicamos, Senhor, por esta bênção e a salvação, Senhor, o renovo da salvação seja sobre todo o Teu povo. Senhor, e aqueles que nesta hora clamam a Ti, suplicando por um socorro, às vezes sem saber o que pedir a Ti, os salva, Senhor, os resgata deste Tem mundo. misericórdia, Senhor. Nós suplicamos por esta bênção e pedimos, Senhor, também por aqueles Teus servos que estão enfermos. E nos lembramos aqui da irmã Jerusa, Cuida dela. da irmã Celita e da irmã Elvira, 3 servas Tuas, Senhor, da igreja ali de Cruz do Campo. Senhor, que o Senhor esteja operando uma Sim, ó bênção, dando saúde às Tuas servas, concedendo, Senhor, a vitória que as Tuas filhas precisam na saúde. Suplicamos também, Senhor, pelas irmãs ali da igreja de Boa Vista, a irmã Lídia, a irmã Denilza. Senhor, que o Senhor também esteja intervindo no tratamento, concedendo inteligência aos médicos, concedendo, Senhor, a bênção de que as Tuas servas sejam diagnosticadas de forma correta e que o Senhor, que é Deus onipotente, pode nesta hora também dar às Tuas servas a saúde. Suplicamos por esta vitória, Senhor. Pedimos também pela Helena, aquela criança de 4 aninhos, está Sim, ó fazendo Deus. tratamento oncológico. Você tem misericórdia. Socorre, Senhor. Agora ela retornou ali para a sua casa, Cuida, no Deus. convívio com a sua família, mas que o Senhor possa operar Amém, uma Senhor. bênção em toda a continuidade desse tratamento, concedendo a ela o livramento, a saúde e a família seja confortada neste momento, Amém, Senhor. Senhor. Suplicamos também pelo Isaac, Teu servo, ali de Jardim da Penha, que está internado no hospital. Senhor, que o Senhor possa operar livramentos ali naquela veia que se rompeu na sua cabeça, Senhor, na sua mente. Que o Senhor possa operar, Senhor, uma bênção de restauração, de saúde, Senhor, que nenhuma sequela fique ali sobre a vida do Teu servo. Abençoa a sua casa, a sua esposa, seus 2 filhinhos. Senhor, pedimos esta proteção também às nossas irmãs que estão enfermas e idosas. Amém, Senhor. A irmã Nelly Rabelo, a irmã Marise Pinheiro, Senhor, também ali de Jardim da Penha, que o Senhor possa guardar as Tuas servas. Aleluia, Senhor. Suplicamos também, Senhor, pela vida do nosso irmão Alair, ali de Bento Ferreira, Sim, meu Pai. que precisa do Teu cuidado, do Teu socorro. Senhor, dá ao Teu servo a vitória neste tempo, a sua esposa, o seu filho. Senhor, suplicamos por esta bênção sobre aquela família. Pedimos também pela Joanice ali de Ibirapuana, Bahia, está também em tratamento oncológico. O Senhor possa abençoá-la grandemente, Senhor, como o Senhor tem feito até aqui. Suplicamos, ó Pai, também por aqueles que estão aniversariando nesse dia, Sim, meu Pai. e que o Senhor possa abençoá-los, Sim, ó Deus. que a bênção, a alegria do Teu Espírito seja renovada em seus corações, Amém, Senhor. que seja um momento
de gratidão, de glorificação. Lembramos aqui da nossa irmã Neuzi, mãe do pastor Josué Merique. Senhor, te louvamos por mais este ano de vida da tua serva. Te glorificamos também por cada um dos teus servos que estão aniversariando, anos de vida, anos de casamento. Senhor, que a tua bênção esteja sobre todos. Oramos também aqui pela Rádio Manaim, os teus servos que aqui trabalham, pedimos por cada um deles, especialmente aqui nos cultos da madrugada, a vida do Kleber, a vida daqueles que cuidam da parte técnica também. Senhor, opera uma bênção em favor do presbitério, a vida ali de cada um dos membros do Conselho Presbiteral, os teus servos que também ali trabalham. Pedimos especialmente pela vida do pastor Gedeuti, sustenta o teu servo, dá saúde, livramentos a ele, a sua família. Nós suplicamos por esta bênção, Senhor. Fica com o teu povo neste dia. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Rádio Manaim.